Jesus passou por as nossas vidas, por mim, por você, ok? Naquele momento de dor, quando ele clamou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento a Bíblia relata que o nosso Jesus, a Bíblia diz que a hora nona, ou seja, a hora sexta, ele falou assim, Pai, eu entrego nas tuas mãos meu espírito. Ele expirou. A Bíblia relata que naquele momento que ele estava lá na cruz, e lá tinha a Bíblia relata do sacerdote que a Bíblia diz que o véu rasgou do alto a baixo, ok? Se rasgou, se separou. Ou seja, a barreira de separação entre Deus e o homem havia sido quebrada. Porque o homem tinha uma barreira de comunicação com Deus. Mas naquele momento que Jesus entregou a sua vida e falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se partiu do alto a baixo, isso mostrando que a barreira entre Deus e os homens havia se quebrado. Hoje, nós temos acesso direto ao Pai, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É como diz o apóstolo Paulo, porque existe um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ok, meus irmãos? Existe um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Então, ali a Bíblia diz que da hora sexta até a hora nona, né, houve trevas sobre toda a face da terra. E a Bíblia relata também que depois disso Jesus foi entregue, os discípulos foram, né, em procura, né, de tirar o corpo de Jesus para o sepultá-lo. Ali teve José de Arimateia, que era uma pessoa que era seguidor de Jesus, seguia de longe. E através de José de Arimateia foi que o nosso Jesus ele foi sepultado em um sepulcro conseguido por José de Arimateia. Então foi uma sexta-feira, mas Jesus já havia falado que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Teve um momento que Jesus falou assim para o povo, derribarei esse templo e em 3 dias o reedificarei. Isso ele falava, né, referindo a si próprio, a si mesmo. Mas o que me chama a atenção também no texto que eu li, era a preocupação de Maria, né, a mãe de Jesus e demais mulheres que foram no primeiro dia da semana, para ungir o corpo do Senhor Jesus. Elas levaram aromas, né, umas plantas, para poder ungí-lo. Mas a preocupação delas no caminho era com a pedra. A preocupação delas no caminho era com a pedra. Por quê? Porque a pedra era muito grande. A pedra estava colocada sobre a porta do sepulcro. Era a porta do sepulcro. Então quem vai remover a pedra ou remover a pedra? Né? Quem vai? Essa era a preocupação. Isso também nos traz uma grande lição, porque seja qual for a pedra que tem no seu caminho, qual o tamanho da pedra, qual o tamanho do problema que tem sobre o seu caminho, ok? Mas não se preocupe em olhar o problema. O importante é você ir. Quando você marcha, quando você caminha, você pode ter certeza que você vai conseguir obter a vitória que você tanto precisa, que você tanto almeja, ok? E aí, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. E aí, tinha lá um varão, vestido de branco, né? E estava sentado sobre a pedra. E aí elas perguntaram, onde está o nosso Senhor? Tem uns textos bíblicos que falam assim, ele não está aqui, já ressuscitou. E ele foi para a Galileia. Entendeu? E aí elas saíram, não disseram para ninguém o que havia acontecido. E teve um momento que a Maria Madalena estava andando pelo jardim e foi lá, né, conversar com uma pessoa lá, pensando que ali era a pessoa que cuidava ali do local, e perguntou aonde colocaram o nosso Senhor.
Aonde foi colocado o meu Senhor? E aí quando ela se aproximou, ela reconheceu Jesus, e Jesus disse, não me toques, porque ainda não ascendi ao meu Pai. Vai, como eu já havia dito, e falai com os outros. Ok? E elas falaram, né? Quando Maria chegou lá, no local onde os discípulos estavam reunidos, muitos chorando, e falou, muitos não acreditaram. Jesus ainda apareceu para mais dois que estavam no caminho do campo, eles não acreditaram. Então, muitas vezes, os crentes têm um problema, é o problema de crer. Muitas vezes têm os seus corações endurecidos. Nós seguimos ao nosso Deus. Temos que crer na sua palavra. Se Jesus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que haveria de ressuscitar, ele haveria de ressuscitar. Se ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós comemoramos isso, nesse domingo de Páscoa. Não é esse domingo que as pessoas comemoram com o coelhinho da Páscoa, não. O nosso Senhor, ele vive. Não está morto. Ele ressuscitou. Está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E um dia, o mais importante disso, meus irmãos, é que a Bíblia diz que um dia ele voltará. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, a Bíblia relata que ele ainda passou uns 40 dias na terra, apareceu para muitas pessoas, inclusive certa feita que eles estavam reunidos, né? E lá na casa de Maria, com os discípulos, porque eles estavam com medo, e ali Jesus apareceu no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Mas o Tomé não estava presente, né? E Jesus falou, deu as instruções para eles lá, e depois eles falaram para Tomé que tinha estado ali. E Tomé não creu. Não creu. Mais uma vez um problema de incredulidade. Ele não creu. Mas aí a Bíblia relata que 8 dias depois, o Senhor Jesus novamente apareceu lá no meio deles. E aí dessa feita, Tomé estava. E aí Jesus se dirigiu a Tomé. Tá vendo, Tomé? Aqui, ó, as minhas mãos. Porque Tomé havia falado, ó, se eu não meter o dedo na mão de Jesus, aonde foi perfurada com os cravos, se eu não colocar o dedo aonde foi perfurado com a lança, de forma nenhuma acreditarei. E aí quando Jesus apareceu novamente 8 dias depois, aí Jesus falou, olha aqui, Tomé, as minhas mãos. Olha aqui as minhas mãos. Dá para vocês verem a minha mão aqui, né? Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui o lado aonde a lança me perfurou. Aí Tomé creu. Aí Jesus falou para Tomé, Tomé, porque tu viste, tu crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ok? Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado, porque você crê na palavra do Senhor. Você crê no seu Senhor. Você crê no seu Mestre. Mas depois disso, quando Jesus estava ascendendo ao céu, lá no capítulo 2, ou seja, no capítulo 1, né, a gente vai ver isso aí, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia relata que estando eles, após Jesus ter dado as últimas instruções para a igreja, e a Bíblia diz que estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se colocaram no meio deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que foi recebido lá em cima do céu há de vir, assim como para o céu viste subir. Essa é a esperança da igreja. A igreja está passando por todo esse momento turbulento, difícil, mas o nosso Senhor, ele foi, mas um dia há de voltar. Que Deus abençoe todos vocês. Fique com essa palavra. Desculpe aí pelo momento que a live parou, mas eu tinha que voltar para concluir a palavra. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amém. Vamos concluir, né?